Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma live do Ingresso à Advocacia. Então, quando você tem pouco tempo de contribuição, a saída costuma ser uma aposentadoria por idade, né? Provavelmente você já deve ter conhecido algum amigo ou tem algum familiar que trabalhou durante pouco tempo na sua vida ou teve pouco tempo de contribuição, né? Se dedicou aos estudos e só contribuiu por pouco tempo como um segurado facultativo. E a grande maioria desses segurados que estão nessa condição, né, acabam tendo a impressão de que se aposentar por idade é sempre muito ruim, né? A aposentadoria por idade tem uma péssima fama. E a gente até entende, porque até a data da reforma da Previdência, realmente, a aposentadoria por idade não era das melhores, né? A forma de cálculo, nós tínhamos o divisor mínimo, então que era algo que acabava fazendo com que muitas aposentadorias ficassem lá no salário mínimo. Só que a reforma da Previdência mudou o jogo. Por mais que a gente tenha tido alterações na regra de cálculo, né, um novo divisor mínimo, tudo isso, ainda assim, a gente não pode falar que a aposentadoria por idade é uma péssima regra, né? Trazer essa má fama que ela tem. Isso acontece porque nós temos possibilidades e já vi na prática casos em que se aposentar por idade era a melhor opção de todas para um segurado ou para uma segurada. Então, nessa live, a gente vai conversar justamente sobre esses mitos que envolvem a aposentadoria por idade. Vou trazer aqui 5 mitos, né? E a gente vai desvendar esses mitos. Vocês vão entender que, na verdade, a aposentadoria por idade, ela pode ser um bom caminho, sim. Lógico, como eu sempre friso aqui para vocês, pessoal, tudo depende do quê? Do caso concreto. Não existe uma regra absoluta que vai ser a melhor regra para absolutamente todo mundo. Porque cada segurado, cada segurada tem uma história, né? E a aposentadoria, o que ela é? Nada mais, nada menos do que o reflexo da sua história. Então, meu nome é Celise Beltrão, sou advogada previdenciária aqui do Ingresso à Advocacia e acompanhe essa live até o final para você entender esses 5 mitos, né, que existem sobre a aposentadoria por idade e ver que, na verdade, não passam de mitos. Então, que a aposentadoria por idade é sempre de um salário mínimo, que a aposentadoria por idade era melhor antes da reforma da Previdência, que a regra de descarte não é mais possível. Isso é um mito, pessoal. A regra de descarte é possível sim, não foi extinta, tá? Que quanto mais alta a contribuição, maior o valor da aposentadoria. Isso também é um mito, vocês vão entender o porquê. E que não é possível melhorar o valor da aposentadoria. É que o segurado está fadado com um determinado valor e é isso, não tem o que fazer. Então, no final, a gente parte para um momento de dúvidas ao vivo. Então, se você tem alguma dúvida sobre a aposentadoria por idade ou sobre algum benefício previdenciário, manda aqui para mim nos comentários, que no final a gente vai conversar sobre as dúvidas. E, lógico, já aproveita o início da live para se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho, para que você não perca nenhum dos conteúdos que a gente compartilha por aqui, né? E para que você esteja por dentro de todos os seus direitos previdenciários. E se você trabalha com direito previdenciário, me acompanha também no meu Instagram, onde eu compartilho um pouco da rotina da advocacia previdenciária. Então vamos lá, pessoal. Primeiro, vamos para este primeiro mito, né? Que a aposentadoria por idade, ela é sempre de um salário mínimo. E, gente, aqui é um mito dos grandes, tá? Por quê? O valor da aposentadoria pode ser de um salário mínimo? Pode, lógico que pode. Se a gente pega um segurado que a vida inteira contribuiu pelo salário mínimo, independente da regra que se aposente, pode ter ser, inclusive, a regra do pedágio de 100%, que tem um cálculo integral, né? O segurado se aposenta com seu benefício, com a sua média integral. E ainda assim, vai se aposentar com um salário mínimo. Mas por quê? Porque a média foi de um salário mínimo, a média conquistada. Então, a gente precisa entender que,
Primeiro passo é verificar qual foi a média das contribuições, a média dos salários de contribuição. E aí, para isso, nós temos que entender que, até a data da reforma da Previdência, né, para aposentadoria por idade antes da reforma, que é o que hoje a gente chama de regra de direito adquirido, a gente tinha uma forma de calcular essa média. Pós-reforma, houve uma alteração. Então, vamos entender esses dois momentos. Tá? Para aposentadoria por idade, antes da reforma, como que funcionava? Primeiro, requisitos, né? O homem precisava de 65 anos de idade, a mulher 60 anos de idade, e ambos precisavam cumprir um requisito de 180 meses de carência. Esses 180 meses equivalem a 15 anos. Então, eram 15 anos de carência, 65 anos para o homem e 60 anos para a mulher. Veio a reforma da Previdência, né? A reforma da Previdência, o que ela trouxe? Um impacto, né? Já de cara na regra de transição para as mulheres, mas trouxe também impacto na regra permanente para os homens, né? Então, para aqueles que já eram contribuintes do INSS, para os homens não houve alteração, né? Continua sendo exigido 65 anos de idade, 15 anos de carência e agora também 15 anos de tempo de contribuição. E para a mulher, esse requisito de idade, que era de 60, passou a ter um aumento, né? Então, um aumento de 6 meses a cada ano, até que no próximo ano, em 2023, esse requisito vai estar em 62 anos. Então, hoje, né, até 31 de dezembro de 2022, a idade mínima para a mulher se aposentar é de 61 anos e 6 meses, tá? E aí, aqui a gente trouxe quem já era afiliado. Mas vamos imaginar alguém que acabou de entrar no mercado de trabalho. Se formou no ano passado, né? Uma pessoa que está iniciando a sua vida contributiva e vai começar a contribuir agora, nesse mês mesmo, agora em junho. Vamos imaginar. Nesse caso, aí esse segurado já não pode mais utilizar da regra de transição. Por quê? Qual é um requisito? É que já fosse filiado ao INSS. Aqui a gente está falando de alguém que não era. Então, para a mulher que está nessas condições, ela vai precisar ter os 62 anos de idade, 15 anos de contribuição e 15 anos de carência. E o homem precisa de 65 anos de idade. E aí a gente tem um aumento, porque passa a ser exigido 20 anos de tempo de contribuição do homem. Tá? Então, aqui a gente teve uma alteração, um aumento, né, para quem não era afiliado, um aumento aí de 5 anos no tempo de contribuição. A carência permanece sendo de 15 anos. Carência não houve alteração. E, pessoal, além dessas alterações, o fato é que a regra de cálculo, bem na realidade, ela melhorou. Porque, veja só, antes, né, da reforma da Previdência, o que acontecia? A aposentadoria por idade, ela tinha um coeficiente inicial de 70%, né? E o segurado, ele receberia 1% por ano, né, por ano de trabalho, no caso, a cada grupo de 12 contribuições, tá? Então, a cada grupo de 12 contribuições, ganharia um adicional de 1%. Se a gente pega alguém que se aposenta com 15 anos de tempo de, né, 15 anos de tempo de contribuição, 15 anos de carência, esse segurado teria um coeficiente de 75. Esse coeficiente, de cara, ele é maior do que o novo coeficiente para quem se aposenta só com 15 anos. Só que qual é o pulo do gato? É que antes existia o divisor mínimo. E para a grande maioria dos segurados que tinha boa parte das suas contribuições antes de julho de 94, esse divisor fazia com que a média, que poderia estar um pouco mais alta, caísse, fosse lá para baixo. E é por isso que tanta gente que se aposentou por idade antes da reforma se aposentou com benefício de um salário mínimo. Só que veio a reforma da Previdência e o que aconteceu? Passou a ser feito um cálculo, né? Primeiro que mudou a média. Passou a ser feita a média de todos os salários desde julho de 94. Antes era a média dos 80% maiores,
né? E o fato da gente não desconsiderar os 20% menores não significa que a média de antes era melhor. Mais uma vez, tudo depende do caso, tá? Então, assim, faça a média de todos os salários de contribuição depois de julho de 94. Sobre essa média, aplica um coeficiente de 60%. Esse coeficiente ele vai ter um adicional de 2% a cada ano, que a mulher exceder a 15 anos de tempo de contribuição e que o homem exceder a 20 anos de tempo de contribuição. Então, olhando só por esse coeficiente, antes da reforma, até parecia melhor, mas a gente tinha o divisor mínimo, né? E o divisor mínimo, ele levava em consideração a situação específica do segurado, né? Agora, nós temos também um divisor mínimo? Temos, mas ele é um valor fixo, né? Inclusive, por isso, a gente consegue planejar as aposentadorias já considerando esse divisor mínimo, de uma forma muito mais simples, tá? Então, assim, o divisor antigo fazia com que a maioria das aposentadorias fossem para o salário mínimo. O que hoje já não vai acontecer, já não é assim, você já vai conseguir planejar a sua aposentadoria. Então, não, a aposentadoria por idade não é sempre um salário mínimo. Antes da reforma, isso era uma grande realidade, sim, mas pós-reforma da Previdência, muitos segurados se aposentaram com benefícios altíssimos. E aqui eu não estou nem me referindo ao milagre da contribuição única, né? Que foi uma possibilidade na aposentadoria por idade que aumentava muito o valor das aposentadorias. Não estou nem me referindo a essa regra. Estou me referindo à regra de cálculo mesmo, de fato, sem ter que incluir novas contribuições. Tá? Então, é um mito. A aposentadoria por idade nem sempre é de um salário mínimo. Inclusive, pode ser o maior valor de benefício previsto. Outro mito que nós temos, que a aposentadoria por idade ela era melhor antes da reforma. E aqui, quem prestou atenção já entendeu que não tem como a gente dizer que ela era melhor. O coeficiente ele era maior, poderia ser maior? Sim, poderia. Um homem com 20 anos de tempo de contribuição, antes da reforma, teria um coeficiente de 90%. Agora ele tem um coeficiente de 60%. Só que antes da reforma, se boa parte do tempo de contribuição dele fosse antes de julho de 94, ele teria divisor mínimo e o valor do seu benefício cairia. Agora, como eu falei para vocês, nós temos um divisor mínimo? Temos, de 108 meses, equivalente a 9 anos. Porém, temos também a regra de descarte de salários. Então, agora, o segurado pode, né, o segurado, a segurada, jogar fora, literalmente jogar fora, alguns meses de salário em que teve uma remuneração baixa, quando comparada com o seu histórico, né, de remunerações, fazendo com que a sua média suba. Porque vamos imaginar, a gente tem aí um grupo de 10 salários, né? A gente tem aí 10 salários, claro, né? Não são 10 que a gente vai analisar, mas um exemplo para ficar mais fácil de visualizar. A gente tem um grupo de 10 salários. Nesses 10 salários, a gente tem várias oscilações, com vários picos, né? Então, momentos em que a remuneração foi alta e momentos que a remuneração foi baixa. Quando a gente faz a média, a gente acaba ficando num valor ali no meio. Por quê? Temos pontos para cima de remunerações altas e pontos para baixo de remunerações baixas. Fazendo a média entre todos, a gente chega num valor intermediário. Com esse descarte de salários, em alguns casos, o que pode ser feito? Esses pontos mais baixos, essas remunerações mais baixas, elas podem ser descartadas. E aí, a gente passa a ter uma média que ela vai ser feita com pontos mais altos, remunerações mais altas. Então, obviamente, a média sobe. Tá? De uma forma muito simples, essa é a regra de descarte de salários. É para todo mundo? Não, não é para todo mundo. Tá? Precisa ter tempo de sobra. Precisa ter tempo de sobra, porque se você descarta, como eu falei, você está jogando fora.
E você não pode jogar fora a ponto de ficar, por exemplo, com menos do que 15 anos, que é o tempo mínimo exigido para se aposentar. Tá? Então, assim, a aposentadoria por idade não era melhor antes da reforma só porque o coeficiente era maior, porque o grande vilão era o divisor. E mais uma vez, temos divisor mínimo agora? Temos, mas ele é muito diferente do que era antes da reforma, tá? Terceiro mito que nós temos: regra de descarte não é mais possível. Esse mito, pessoal, por que ele surgiu, né? É um mito recente, inclusive, tá? Mas que na prática, eu tenho visto que é a dúvida de muitos segurados, né? Eu gosto de acompanhar aqui os comentários que vocês mandam e várias pessoas perguntam: ah, mas a carência da aposentadoria por idade reduziu para 108 meses? E não reduziu, tá? Ou então, a regra de descarte acabou? Não acabou. O que acontece é que no dia 5 de maio, nós tivemos uma lei, a Lei 14.331 de 2022, que trouxe o divisor mínimo. O que esse divisor nos diz? Que quando for feito o cálculo de média, né, se o segurado tiver um número inferior a 108 meses depois de julho de 94, a soma dos salários vai ter que ser dividida por quanto? Por 108, né? Esse número fixo. Se tiver mais, vai ser por mais. Mas se tiver menos, vai ser por 108. Né? Então, a gente vai somar um número de salários menor e vai ter que dividir por 108. É por isso que existe uma redução no valor do benefício. Só que esse divisor mínimo, o que ele faz? Ele limita o descarte de salários, mas ele não exclui. Por quê? Se a gente pega um segurado que tenha 20 anos de tempo de contribuição, tá? Desses 20 anos, 5 anos foi depois de julho de 94. Então, quando você pensa, poxa, tem 20 anos, né? O tempo mínimo é de 15, então pode descartar 5 anos. Com esse novo divisor, isso não é possível. Por quê? Porque este segurado, neste exemplo, só teria 5 anos depois de julho de 94. Então, na hora de somar todos os salários, ia ser dividido por esses 60 meses, que equivale aos 5 anos, né? 5 vezes 12? Não. A soma desses salários depois de julho de 94 seriam divididos por 108, que é o novo divisor. Então, é possível descartar? Sim. Só que agora a gente tem esse divisor mínimo de 108 meses que limita a regra de descartes, tá? Então, é um mito que a regra acabou, ela está prevista na nossa emenda constitucional, vivíssima, diariamente segurados se aposentando e descartando salários, mas o que a gente tem que se atentar é a limitação, né? Porque agora não basta verificar se tem tempo acima do que os 15 anos exigido. Precisa ter o tempo acima do que os 15 anos exigido e ter pelo menos dentre esses 15, 108 meses, que equivale a 9 anos, depois de julho de 94, tá? Então, existe, tá? Não achem que descarte acabou. Quarto mito, tô aqui acompanhando os comentários de vocês. Quarto mito, quanto mais alta a contribuição, maior o valor de aposentadoria. Aqui muita gente fica assustado, né? Acho que assustado é uma boa palavra, mas fiquem tranquilos, né? Não precisa ficar assustado. Tem como se planejar, tem como calcular, né? Para conseguir ficar com o melhor valor de benefício. Mas hoje em dia, na nossa regra de cálculo que temos, né, muito diferente do que há longos anos atrás, em que a média para aposentadoria considerava os últimos 3 anos de contribuição. Então, o que muitos segurados faziam? Quando estava prestes a se aposentar, né, faltando 3 anos, 2 anos, aumentava consideravelmente o valor de contribuição.
E aí o cálculo da aposentadoria ia considerar só os últimos 36 meses. Porém, hoje, o que a gente tem, pessoal? A gente tem que a média, né, a base de cálculo da aposentadoria, ela vai levar em consideração todos os salários de contribuição, né? Então, é feita uma média de todos os salários, inclusive os mais baixos. E sabe esse exemplo que eu trouxe para vocês? Pontos mais altos, pontos mais baixos? Tudo isso é levado em consideração. Então, se a gente imaginar um histórico de salários que tem seus altos e baixos, o que pode acontecer, né, numa vida contributiva ao longo da sua jornada de trabalho, ao longo da sua carreira? Você pode passar por momentos de altos e baixos. Lá na frente, vai ser feito a média desses seus salários. Então, às vezes, você vai fazer um pagamento de contribuição pelo teto. Vamos imaginar a contribuição mais alta que a gente tem hoje no INSS. E essa contribuição não vai te adiantar de nada, porque na hora que for feita, primeiro, a média dos seus salários. Segundo, quando for aplicado o coeficiente, vai ter uma redução. Então, não significa que pagar uma contribuição muito alta vai te gerar uma aposentadoria muito alta, tá? Isso é um mito. Você precisa, antes de cogitar aumentar o valor de contribuição, ter certeza de que aquilo pode te trazer um resultado positivo, tá? Não faça um aumento de valor de contribuição primeiro, né? Até sem entender o reflexo que isso pode te trazer na tua declaração de imposto de renda, né? Porque as suas contribuições, elas têm que o quê? Elas têm que bater com o que você está declarando que recebe de renda. Então, tá tudo interligado, tá? Além disso, o que acontece? Ao longo dos anos, né, lá na frente, quando for calculada a sua aposentadoria, essa média de salários, o que vai ter que ser feito? Todas as suas contribuições ao longo da vida vão ter que ser atualizadas. E é aqui que muita gente acaba perdendo, né? Porque um segurado que a vida inteira fez contribuição pelo teto, lá na frente, quando esses salários de contribuição forem corrigidos, forem atualizados, né, para poder entender qual é o valor atual, vai ter uma diferença entre o valor considerado e o valor do teto, né? Por quê? Os índices que são aplicados mês a mês, né, para tentar trazer para um valor atualizado, mas não corresponde ao valor do teto máximo atualizado. Então, basicamente, gente, quem paga quase pelo teto a vida toda e quem paga pelo teto a vida toda acaba tendo um resultado muito semelhante, tá? Muito semelhante. Então, a gente precisa entender um pouquinho de como que é feito esse cálculo de aposentadoria, porque entendendo esses pequenos conceitos, a gente começa a entender por que algumas aposentadorias são baixas, né? Por que uma pessoa que a vida inteira pagou o máximo, quando se aposenta não recebe o máximo. Entender esses conceitos são essenciais para que vocês estejam a par, né, dos seus direitos. Então, esse é um quarto mito. Relembrando os que a gente já passou, tá? Olha só, primeiro mito. Aposentadoria por idade é sempre de um salário mínimo. Segundo mito. A aposentadoria por idade era melhor antes da reforma. Terceiro mito, recente esse. Regra de descarte não é mais possível. Quarto mito, quanto mais alta a contribuição, maior o valor da aposentadoria. E agora, quinto e último mito, e esse, olha, é o maior dos mitos, que é que não é possível melhorar o valor da aposentadoria. Gente, é possível melhorar, tanto para quem não está aposentado, como para quem já se aposentou. Lógico que a forma de melhoria, ela vai ser distinta, tá? Para quem não se aposentou, é mais fácil, né? Porque acaba tendo mais possibilidades. Mexe no valor da contribuição,
planeja qual é a data correta para pedir aposentadoria. Às vezes a pessoa vai esperar um ano a mais, que seja um ano a mais, aquilo vai trazer um aumento de R$ 1.500 no valor do benefício. Às vezes, não vai ter nem que esperar. Na sexta-feira, eu acho que eu compartilhei no meu Instagram sobre um caso que, na mesma data, pessoal, só por uma questão de saber a regra correta, o segurado ia ganhar um benefício de praticamente R$ 1.200 a mais. Vocês estão entendendo que é R$ 1.200 a mais para o resto da vida? É muito dinheiro, né? É um impacto muito grande, um impacto financeiro, assim, imenso, tá? Aqui, quando a gente está falando de alguém não aposentado. Mas e quem já se aposentou? Né? Tá fadado aquele valor? Pode ser que não. Tem que verificar. Pode ser que quando o INSS foi conceder sua aposentadoria, por exemplo, ele ignorou. Ele ignorou um período de atividade especial, ele ignorou um período de salário concomitante, né? Você tinha 2 empregos, era empregado CLT e um prestador de serviços, ele só considerou um salário. Alguma coisa o INSS não considerou, mas que você tinha direito. O que a gente está diante do quê? De um fato que aconteceu na sua vida, certo? Então, isso pode te dar direito a entrar com pedido de revisão de fato, para que seja revista a aposentadoria que foi concedida para você e para que esses fatos que aconteceram na sua vida, que não foram considerados pelo INSS, possam ser considerados e você tenha um aumento no valor do seu benefício. Então, vejam que é possível melhorar a aposentadoria para quem não se aposentou, ou seja, planejar a aposentadoria futura, entender melhor o momento, maior valor. Às vezes, num planejamento, né, já fiz vários casos assim, em que fazendo os cálculos a gente viu que era melhor reduzir o valor de contribuição, porque o segurado estava contribuindo com muito, né, um valor muito alto que não ia dar retorno algum. Ou, se a gente está falando de alguém aposentado, né, planejar o melhor benefício, só que daí através do quê? Através de um pedido de revisão. Geralmente essas revisões de fato incluir período especial, incluir período rural que não foi considerado, incluir período de serviço militar, muito comum aí para os homens, né? Vamos imaginar aqui o que mais? Incluir salários concomitantes, também muito comum, porque muitos segurados, muitas pessoas acabam tendo mais de um vínculo ao mesmo tempo. E na grande maioria das vezes o INSS erra na hora de analisar e não soma esses salários quando deveria somar. Tá? Qual que é a minha sugestão? Se a sua preocupação é a sua aposentadoria, estando você aposentado ou não, tá? Mas se você se preocupa com esse benefício, o que você vai receber para o resto da vida? Procure um advogado especialista. Alguém que de fato trabalhe com a área do direito previdenciário, esteja no dia a dia, entenda das possibilidades e consiga montar esse plano de aposentadoria junto com você. O que é um plano de aposentadoria? Pessoal, nada mais é do que o caminho que você vai ter que seguir para alcançar o melhor benefício. E esse melhor benefício, ele vai depender do caso. Pode ser que o melhor benefício seja o que traga o valor mensal maior. Pode ser que o melhor benefício pode ser o que traga o melhor retorno sobre investimento. Ou pode ser que o melhor benefício, dependendo da sua situação de vida atual, seja o que faça você economizar ao máximo contribuição, porque você está passando por um momento em que você precisa desse dinheiro. Então, melhor benefício é um conceito muito subjetivo, né? Mas o fato é que planejar a aposentadoria é construir o caminho para alcançar o melhor benefício, independente sobre qual ótica a gente vai estar construindo esse melhor benefício. Tá? Então, agora que vocês sabem desses 5 mitos, né? Agora eu fico tranquila para a gente conversar sobre as dúvidas. Então, vou dar uma olhada no chat. Nossa, tem bastante participação. Vamos lá. Tomar uma aguinha. Alberto.
Boa tarde, doutora. Meu filho recebe benefício pelo LOAS. Ele é deficiente. Se eu entrar pelo auxílio-doença, ele perde o benefício dele? Muito obrigada pela resposta. Olha só. Tudo vai depender do valor do teu benefício, tá? Quando a gente está falando de uma pessoa que recebe LOAS, já que quem recebe LOAS não precisa ser segurado, né? Não exige qualidade de segurado. A gente tem que observar qual é o valor do benefício que esse componente do grupo familiar recebe. Se por um acaso você solicitar um auxílio-doença e o teu benefício for de um salário mínimo, ele não vai perder o LOAS, tá? Benefícios de um salário mínimo não podem ser considerados na renda familiar. Agora, se o valor for maior, for muito acima, aí corre o risco sim, tá? Então, converse com um advogado especialista, né? Se você está passando por um momento que está incapacitado para o exercício das suas atividades, é o caso de tentar um benefício por incapacidade, sim, mas passe pelo menos por uma consulta com um especialista para ter esse direcionamento, entender qual vai ser o valor do seu benefício, se vai impactar na renda familiar ou não, tá? Recomendo que faça isso para não tomarem uma surpresa, né, de ter o LOAS do filho cessado. E pode acontecer. Vamos ver aqui. Rafael Lima. Boa tarde. Vou ter 15 anos de contribuição em 2027. Estou contribuindo com o teto. Posso descartar a contribuição e ficar só com 108 para ter um valor maior? Não pode, Rafael. Tá? Não pode. Você só pode descartar a partir do momento que você tiver mais do que 15 anos e o descarte só pode ser feito se dentre esses 15, pelo menos 9 tiverem sido depois de julho de 1994, tá? Então percebam que com 15 anos, né, de tempo de contribuição, não vai descartar, tá? Vai ser feito a média dos seus salários, tem que ver se tem divisor mínimo ou não. E dessa média você recebe 60%. Então, muito cuidado em fazer esses pagamentos pelo teto sem ter certeza. Pagamento pelo teto hoje significa R$ 1.417,44. É um valor muito alto, né? É maior do que o salário mínimo. Então, assim, dependendo da tua renda, isso pode estar te fazendo falta e depois você pode não recuperar, tá? Então, assim, quero fazer o planejamento, recomendo que você faça mesmo o planejamento, tá? Não só para lá na frente conquistar esse benefício no valor que você pretende, mas mais do que isso, para não pagar acima do que deve, tá? Faça mesmo um planejamento que é bem importante. José Guzo. Boa tarde a toda a família em Graça Advocacia, bem-vindo mais uma live. Deixa eu ver aqui. João Francisco, é o nome do meu pai. Doutor, eu vou completar 65 anos em 7 de outubro. Tenho 31 de contribuição. Quero saber se antes de dar entrada seria melhor consultar um especialista. Aguarde e agradeço. João, eu recomendo, tá? Por quê? Você não precisa fazer o processo de aposentadoria com advogado. Você pode fazer tudo sozinho pelo meu INSS. Mas, se você passa por uma consulta, pelo menos, o que você vai saber? Toda a documentação que você precisa levantar e apresentar no INSS, todas as pendências, todas as lacunas, tudo o que precisa ser feito. E mais do que isso, você vai saber qual é o valor de aposentadoria que você tem direito. E aí, se o INSS te conceder um valor menor, na hora você vai saber que aquilo está errado. O que eu vejo na prática? Muitos segurados que não passam por uma consulta, não passam por essa análise, fazem pedido de aposentadoria, sai um valor muito mais baixo do que teriam direito e os segurados não fazem nem ideia que poderiam se aposentar com um valor maior. Então, eu sugiro que passe, pelo menos por uma consulta. Cecília. Tenho 61 anos e 30 de contribuição. Vou aposentar por idade. Cecília, se você tem 30 já e 61, pode ser que você entre em outras regras, tá? Vale a pena fazer planejamento no seu caso, porque você já cumpriu praticamente aí o tempo mínimo de todas as regras de transição,
Teria que ver com relação ao pedágio, só como que fica, né? Tem ali a questão da pontuação, mas ainda assim, se você tem 61 anos e 30 de contribuição, você tem 91 pontos. A mulher agora em 2022 precisa de 89, né? Então, provavelmente, olha as possibilidades. Provavelmente você já tem direito à regra dos pontos e provavelmente a regra da idade mínima progressiva. Tá? E dependendo de como é teu tempo, pode ser até que a do pedágio de 100% você tenha direito. Então, faça um plano de aposentadoria antes de fazer o pedido, tá? Para entender qual é o melhor caminho para você. Newton. Boa tarde, doutora Celise. Dei entrada na aposentadoria e veio negada. Compensa dar entrada de novo ou é melhor entrar no judicial, sendo que tenho 35 de contribuição e 52 de idade? Newton, compensa você passar por um atendimento com um advogado, tá? Primeiro, para entender se você tem direito a essa aposentadoria, né? Segundo, entender se nessa data que você fez o pedido você já tinha o direito ou não. Se nesse pedido que foi feito e negado, se você já apresentou toda a documentação, porque se você não apresentou e só ir para o judicial e o juiz olhar e falar, opa, peraí, o Newton tinha que ter apresentado um documento para o INSS. O que eles fazem? Eles indeferem e você tem que começar tudo de novo, né? Então, antes de ir para a justiça, já saiba se não é melhor começar, né, do que ter essa perda de tempo, que é uma perda de tempo, você ir para um processo judicial que tem todo o seu trâmite para descobrir que você tem que fazer tudo de volta, né? Melhor já começar tudo do começo, sem ter que perder todo esse tempo num processo judicial. Sérgio Souza. Boa tarde, doutor. Em 2028 vou estar com 53 e 35 de contribuição. Será que consigo me aposentar? Sérgio, conseguir se aposentar, você se aposenta, tá? Eu só não sei se é quando você completa os 35 de contribuição. Provavelmente não, né? Provavelmente não, porque a única regra, né, que a idade não traz interferência é a regra do pedágio de 50%. Só que, para isso, você precisa ter mais do que os 35, né? Tem que avaliar quanto você tinha na data da reforma. Tudo isso tem que ser avaliado. Então, eu acredito que, fechando os 35, eu acho que não, mas pode ser que em data próxima você se aposente. Faça um plano de aposentadoria, vale bastante a pena. José. Boa noite, doutor. Estava fazendo falta as lives, que Deus abençoe. Aqui sempre com a gente. Heloísio também, boa tarde. Marcelo. Doutora, boa noite. Meu processo está mais de um ano na justiça. Fiz perícia em maio. Meu processo está parado em 2 de junho de 2022. Está concluído para julgamento. Por que não consigo ver o resultado da perícia? Marcelo, teria que dar uma olhada no processo, tá? Para ver se o perito não anexou o laudo ou o que aconteceu. Mas, geralmente, se está concluído para julgamento é porque já está tudo certo, ou seja, o processo está concluído, a documentação está tudo completo, só falta ter a decisão do juiz, tá? Então, provavelmente já foi anexada essa perícia. Eu falo provavelmente porque é um processo. Qualquer dúvida sobre o processo, demanda análise do processo, tá? Vamos ver aqui. Doutora Celise Beltrão, faço 65 anos, dia 23 de agosto, tenho 2 meses de contribuição. Posso me aposentar por idade? Qual o valor? Vamos lá, por partes então, Domingos. Primeiro, pode se aposentar por idade se tiver 65 de idade e pelo menos 15 de contribuição. Agora, o valor depende. Se você contribuiu a vida toda pelo salário mínimo, um salário mínimo. Se você contribuiu desses 22, 20 anos sobre o salário mínimo e 2 anos sobre 3 salários, provavelmente um salário mínimo, né? Então, assim, tem que fazer o cálculo do teu benefício. Não tem como falar sobre valores de aposentadoria sem calcular. Inclusive, essa é uma dica, né, que eu trago para vocês no vídeo aqui que a gente fez para o canal,
explicando como escolher um advogado. E eu sempre falo para vocês, se algum advogado passar a resposta exata sem calcular, fujam. Então, não sou eu que vou fazer isso aqui, né? Porque não tem como. Valor de aposentadoria depende do teu histórico de contribuição, dos teus salários de contribuição. Precisa ser calculado. E, pessoal, não é cálculo que se faz de cabeça, tá? Não tem como. Você tem que ter uma planilha, você tem que anotar, você tem que ter os valores, tem que ter documentação, né? Então, se aposentar, se fechar os requisitos, sim. Agora, valor, tem que fazer um planejamento para saber qual é o valor da aposentadoria. Vamos ver aqui. Divaldo, 55 de idade, 33 de contribuição. Posso aposentar? Pelas regras comuns, não. Aí depende, né? É um segurado rural, um professor, tem alguma deficiência, tudo isso vai interferir na hora de analisar. Minha sugestão, como né, você é jovem, Divaldo, faça um planejamento de aposentadoria. José, boa noite. Cecília Oliveira. Boa tarde, Luci. Caju, o que é carência de aposentadoria? Carência é o número mínimo de meses que o segurado precisa ter para fazer direito a um benefício. Sabe, igual a gente tem no plano de saúde, a carência para você poder utilizar dos benefícios? É exatamente a mesma coisa. Só que aqui você tem uma carência, né, um número mínimo de meses que você precisa ter contribuído para o INSS para você fazer jus a algum benefício específico. Deixa eu ver aqui, eu já respondi. Doutora Celise, me aposentei pela regra de transição de pedágio 100. No cálculo do INSS, descartaram apenas 3 meses. Valeria a pena entrar com a ação para descartar mais algumas? Olha, é que tem que entender. Às vezes, 3 era o máximo que dava para descartar, né? Porque considerando o tempo mínimo e o pedágio, você só tinha 3 meses de sobra. Então, minha sugestão, procura um advogado, leva a tua documentação, carta de concessão, processo do INSS, tuas carteiras de trabalho, comprovante de pagamento, olerite, contrato de trabalho, tudo que você tiver da tua vida previdenciária, leva para esse advogado analisar. E aí você vai entender se é o caso de entrar, por exemplo, com um pedido de revisão de fato, né? Que foi justamente o exemplo que eu trouxe aqui para vocês. Mira, doutor, esse tempo de 15 anos de contribuição para se aposentar com 62. Para mulheres, tem que ser consecutivo ou pode contar todo o tempo contribuído? Trabalhei pouco e alternado, agora sou MEI. Mira, agora que você é MEI, você recolhe com uma alíquota reduzida, né? Uma alíquota menor. Para aposentadoria por idade não tem problema nenhum. O problema seria se você, como MEI, estivesse contando com uma aposentadoria por tempo de contribuição, né? Porque o pagamento como MEI, a princípio, só conta para aposentadoria por idade. Então, para aposentadoria por idade, todas essas suas contribuições elas vão ser somadas, elas não precisam ser consecutivas, podem ser espaçadas, só daí tem que verificar se todos esses meses que vão contar para tempo vão contar para carência também. Mas não precisa ser consecutiva. Vamos ver aqui. Irajá. Doutora, como solucionar pendências no CNIS? Irei Independe, REC Independe, PREM FVIN e REC Independe. Eu e a esposa aposentaremos em agosto e setembro. Olha, vou ser muito sincera com vocês. Vocês precisam, mais do que qualquer pessoa que eu falei aqui, que eu respondi, vocês precisam de um planejamento. Primeiro, a data de aposentadoria de vocês está batendo na porta, né? A gente está no final de junho, um se aposenta em agosto, outro em setembro. E vocês têm indicadores no CNIS. Esses indicadores que vocês trouxeram para mim, em especial, esses que tem o Independe, são indicadores genéricos, tá? Então, primeiro passo é descobrir quais são os indicadores específicos para daí sim entender como regularizar esses períodos com indicadores. Se vocês só forem pedirem aposentadoria, talvez vocês aposentem, talvez, mas provavelmente alguns meses não serão considerados, alguns salários não serão considerados. Isso pode fazer o quê?
Reduziu o valor de aposentadoria. E daí 2 aposentadorias de uma vez, que era para ser uma alegria, né, vai virar uma preocupação. Então, façam um planejamento, tá? Para ver quais são os próximos passos, se vocês têm que pedir um acerto de vínculos, se vocês já pedem essa correção na aposentadoria, que documentos que vocês precisam, mas façam esse planejamento para não ter prejuízo, tá? Vamos ver aqui. Boa noite, Regina. Jorge. Receba auxílio acidente. O valor que recebo hoje será calculado para aposentadoria? Jorge, o valor de auxílio acidente, ele vai se somar com o valor do teu salário que você recebe, tá? Isso ajuda lá na frente quando você for se aposentar, porque aumenta o seu salário de contribuição mensal. Ótimos esclarecimentos, obrigada. Jorge, qual o seu Instagram? Ele tá aparecendo aqui na tela, aqui em cima, é o Celise Beltrão. Tenho mês de direito. Sérgio, boa tarde. Fale sobre pessoas que têm 50 anos de idade com 20 ou 25 anos de tempo de contribuição e contribuem diversos valores. O que devem fazer? Sérgio, planejamento previdenciário. Quanto antes o planejamento é feito, melhor, tá? Sempre falo isso. Quanto antes, melhor. Evita perder dinheiro, você tem mais tempo para buscar a documentação se for necessária, você tem mais tempo, né? O tempo vira o teu grande aliado quando você faz com antecedência. Então, essa é a sugestão. Antes, qual era a realidade? Muitas pessoas na faixa, né, dos seus 50 anos se aposentavam. Cada vez mais isso vai ficar difícil, pessoal. Cada vez mais. Então, minha sugestão, sem sombra de dúvidas, é fazer um planejamento previdenciário. Meditando. Doutora, perguntei à senhora dizendo que tenho 2 meses de concomitância. A senhora disse que não é permitido. Não entendi. Poderia explicar? É que depende, tá? Por exemplo, se você tem um vínculo, como um segurado empregado, né? Regra geral, você trabalha como um assistente administrativo em uma empresa, mas você também presta serviço como um contribuinte individual. Nesse caso, você pode somar essas contribuições. Agora, vamos imaginar que você trabalha em uma prefeitura e nessa prefeitura tem regime próprio. Ok, você está vinculado ao regime próprio. E aí você vai lá e faz uma contribuição ao mesmo tempo, como facultativo, por exemplo. Está concomitante. Aqui não pode, aqui não vai ser considerado. Então, depende do caso. Tem casos em que salários concomitantes são considerados, tem casos que não. Tudo depende do caso concreto, tá? Vamos ver aqui. Parabéns, doutora Celise. Audiência recorde, verdade. André Luiz. Boa noite. Meu PPP foi recusado. O que faço, doutora? André, procure um advogado que seja da sua confiança para analisar. Primeiro, para entender por que o PPP foi recusado. Tá faltando informação? Está faltando requisito de validade, a empresa não preencheu da forma correta, ou a empresa preencheu da forma correta, mas a sua atividade não é insalubre. Todas essas opções, elas podem acontecer. Então, por isso que minha sugestão é que você procure realmente alguém para analisar esse teu documento, sabe? De cabo a rabo e fazer o levantamento do porquê que o PPP não foi aceito. O fato de ter um PPP não diz muita coisa, né? Até porque é uma obrigação da empresa fornecer quando o empregado sai, né? Quando deixa de ser empregado. Mas não significa que todo mundo vai ter atividade especial só porque tem o PPP. Então, procure um advogado para analisar a sua situação. Vamos ver aqui. Sérgio, doutora, a senhora é 1000, tem que abrir um escritório aqui na minha cidade. Sérgio, qual é a sua cidade? Manda aqui pra gente. Não que eu esteja abrindo, né? Não que esteja abrindo, mas só para eu saber qual é a cidade. Hoje, atendimento online, tudo à distância, a gente consegue, né, ter contato com pessoas aí ao longo do Brasil, no exterior. Então, isso é uma grande vantagem desse momento que a gente está vivendo.
Vamos ver aqui. Adélia, doutora, tenho 59 de idade, 23 e 4 de contribuição. Quero dar continuidade e voltar a contribuir para me aposentar por tempo. É possível? Adélia, possível até é, mas vamos fazer um cálculo simples, tá? Se for para você se aposentar por idade, faltam 3 anos, certo? Faltam 3 anos para você completar 62. Agora, se for para se aposentar por tempo, você precisa de pelo menos 7. Então, é mais do que o dobro. Aqui, o que você precisa fazer? Calcular. Pode ser que esperar 7 anos e se aposentar só aos 66 vale a pena, porque o valor vai ser muito mais alto. Mas pode ser que valha muito mais a pena se aposentar aos 62, porque, como eu expliquei aqui nessa live, a aposentadoria por idade pode ser a melhor regra para o seu caso. Tá? Então, assim, faça um planejamento previdenciário se você está com essa dúvida. Realmente é uma dúvida muito válida. Né? Esse, inclusive, é o motivo da grande maioria dos segurados que fazem planejamento. Né? É entender. Hoje mesmo eu fiz um planejamento em que um caso, se o segurado se aposentasse hoje, ele receberia menos do que ele vai receber daqui a 3 anos, mas ainda assim vale a pena, porque o que ele deixaria de receber dessa aposentadoria mais baixa, ele só ia recuperar quando ele tivesse com mais de 100 anos de idade. Né? Então, assim, tem que planejar, pessoal. Deixa eu ver aqui. Mais algumas. Opa. Cadê? Elvis. Boa noite, doutora. Meu nome é Elvis. Como funciona a aposentadoria especial? Olha, a aposentadoria especial é um assunto que rende uma live inteira, né? Inclusive, a gente já fez alguns conteúdos aqui no canal, Elvis. Eu recomendo que você dê uma pesquisada aqui nos vídeos, tem bastante conteúdo. Aposentadoria especial antes da reforma, pós-reforma, regra de transição, tudo que você quiser saber, você vai encontrar aqui no canal, tá? Dá uma olhada nos vídeos salvos. Deixa eu ver aqui. Caju, devo esperar mais tempo para me aposentar? Cumpri todos os requisitos, inclusive pedágio 50. Quando a lei foi promulgada, já tinha 34 de contribuição. Devo esperar? Depende, tá? Tem que calcular. Às vezes esperar vai valer a pena, às vezes vai ser só perda de dinheiro, tá? Faça um planejamento. Bom dia, boa noite. Qual o tempo de aposentadoria para deficientes físicos? Aí depende, tá? Porque a gente tem aposentadoria por idade da pessoa com deficiência e aposentadoria por tempo de contribuição. Na por idade, tem que comprovar 15 anos na condição de pessoa com deficiência. Homem se aposenta com 60, mulher com 55. Agora, por tempo de contribuição, daí depende, né? Depende do grau de deficiência e vai variar para o homem e para a mulher. Se a gente pega um caso de uma deficiência de grau leve, maioria dos casos, a mulher precisa de 28 anos de tempo de contribuição, o homem 33, tá? Mas também tem conteúdo aqui no canal recente, inclusive, que a gente fez sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência, dá uma olhada. João Lira. Boa noite. Recolhimento pelo código facultativo só conta para aposentadoria por idade ou também por tempo de contribuição? João, o código é uma coisa. Facultativo é a condição, né? Então, pense assim. Você vai recolher na condição de segurado obrigatório ou segurado facultativo. E dentro dessas condições, nós temos o código específico, tá? Então, assim, qual é a contribuição que não conta para aposentadoria por tempo de contribuição? São nos códigos de alíquota reduzida. E aí independe se é um facultativo ou um segurado obrigatório. Por exemplo, um contribuinte individual que não está exercendo atividade e recolhe com 11%. Por mais que seja um segurado obrigatório, essa contribuição não vai contar para uma aposentadoria por tempo. Então, não é a condição perante o INSS que vai fazer com que conte ou não, mas sim o código, a alíquota de pagamento, tá? Essa condição, ela é determinada pelo quê? Pelo exercício de atividade remunerada ou não,
tá? De forma muito simples. Se exerce uma atividade remunerada, é um segurado obrigatório. Se não exerce, é um segurado facultativo, tá? Deixa eu ver aqui mais algumas pra gente. Deixa eu ver aqui. Doutora, meu pai se aposentou por idade. Ele pode pedir revisão por 6 anos insalubre? Foi em 73. Juliana, depende, tá? Se ele se aposentou pela regra antiga, não, porque na regra antiga não cabia conversão de tempo especial. Agora, se ele se aposentou por regra de transição, daí sim, tá? Por quê? Reconhece tempo especial, ganha um tempo adicional, aumenta o coeficiente e pode aumentar o valor da aposentadoria, tá? Só tem que verificar isso. Vamos ver aqui. Genivaldo, boa noite. Me tire uma dúvida. No processo administrativo, o advogado cobra por peça montada, recorrer dos recursos, tipo mandado de segurança? Obrigado pelo esclarecimento. Genivaldo, depende, tá? Isso aí vai depender da forma como o advogado trabalha, da forma que o escritório trabalha, né? A gente tem aí uma tabela de honorários que serve como honorários mínimos por parte da OAB, mas as especificidades do contrato, quem determina é o advogado ou o seu escritório de advocacia. Carlos, parabéns, doutora, muito boa sua live. Irajá, doutora, parabéns pela live, muito produtivo. Poderia me passar seu WhatsApp? Irajá, a gente vai deixar aqui o e-mail para contato, tá? Até por orientação da OAB, né? Nós temos um código que a gente segue, então a gente vai passar o e-mail para contato. Deixa eu ver aqui. Geisa, doutora, boa noite. Pagando pelo MEI tem o mesmo direito de aposentar? Tem, só que pagamento de MEI conta só para aposentadoria por idade, tá? Para contar para por tempo de contribuição, tem que complementar, então pagar a diferença. Deixa eu ver aqui. Tá, Juliana, já falei, acho que voltou aqui. Da Juliana. Bom, da Juliana eu já respondi, acho que veio aqui mais de uma. Eduardo, doutora, comecei a pagar MEI esse ano. Quais direitos quem paga MEI e se eu for registrado e continuar a pagar? Qual valor será restituído? Eduardo, o valor só será restituído se a tua contribuição total ficar acima do teto, tá? Se não, não. Se você tem uma MEI, né, a contribuição é um tributo, você vai ter que pagar. Se você não quiser mais pagar, você tem que dar baixa no MEI. Andressa, doutor, os meses com indicador PR-PPS, que é vínculo de regime próprio, são considerados para cálculo de aposentadoria? Andressa, depende, tá? Tem que ver se foi concomitante, se não foi. E aí, para trazer para o INSS, tem que ter uma certidão de tempo de contribuição, que é a CTC. Tá? Então, depende. Deixa eu ver aqui. Edneuza, tenho 15 anos e 6 meses, entrei com pedido de auxílio-doença, mas foi negado. O que eu faço? Procura um advogado, Edneuza, para ver se é o caso de entrar com pedido na justiça e conseguir, né, esse benefício por incapacidade. Deixa eu ver aqui. Ai. Geisa, doutora, meu esposo procurou para aposentar o advogado, disse que ele já pode aposentar por insalubridade. Olha só não estamos conseguindo. Geisa, a aposentadoria especial é um benefício difícil, tá? É uma batalha e demora bastante tempo. Já saibam disso. Provavelmente o INSS não vai aceitar e é normal, é assim mesmo que acontece, e daí vai ter que ir para a justiça. E dependendo do que você está pedindo, pode ser um pouco mais fácil, né? Ou pode ser mais duro de conseguir o reconhecimento. Mas a aposentadoria especial é um dos benefícios mais complexos, tá? Que existem para conseguir a concessão. Vamos ver aqui. A gente vai ver uma última. E daí a gente vai finalizar. Antônio. Doutor, em 2023 completa 65,30 de contribuição. Eu vou pegar um bom benefício? Antônio? Depende, tá?
Se as suas contribuições elas foram altas, pode ser que pegue. Se você tem 30 anos de contribuição, você tem 10 acima dos 20. Então, você tem um adicional de 20% no teu coeficiente e o teu coeficiente total ele é de 80%. Você se aposenta com 80% da sua média. Mas aí o que a gente tem que saber? Qual é a sua média, tá? Pessoal, vamos finalizando por aqui. Agradeço muito a participação de todos vocês nessa live. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar o like, ativar o sininho, para que realmente o YouTube notifique vocês sempre que tiver conteúdo novo, né? Para que vocês possam também tirar as dúvidas de vocês, acompanharem, né, essas novidades do mundo previdenciário, estarem a par dos seus direitos, que esse é o nosso propósito com o canal. Então, muito obrigada pela companhia de vocês e até a próxima.